Um rio de histórias, com Mary Del Priore. Mary Del Priore está com a gente. Bom dia, Mary, tudo bem? Bom dia, Bianca. Bom dia, queridos ouvintes. Mary, hoje você nos ajuda a entender a crise da imigração. Como você diz, a gente olha para o passado para refletir aí sobre o presente, sobre o futuro. O Brasil é um país de imigrantes, Mary? A gente já teve muros aí, como está se vendo no mundo? Já tivemos o nosso Trump, né? É. Olha, o Brasil é um país de imigrantes, é um país acolhedor e goste-se ou não do presidente Michel Temer, ele está recebendo os venezuelanos, que tem um nível médio altíssimo, viu, Bianca? É uma coisa impressionante. Nós temos aí uma carga importante de imigrantes, quase 32% com nível superior, quase 60% com nível médio. A Venezuela tinha ali investido em em educação, e essa imigração forçada, a fuga dessas pessoas, dessa miséria, dessa pobreza, justamente revela essa faceta do país. Mas nós podemos sim dizer, o Brasil é um país de imigração, recebeu muita gente ao longo da história. Vamos só recapitular aí para os nossos ouvintes ficarem atentos. Eu lembro que só quando se criou o governo geral em 1549 em Salvador, na Bahia, Bianca, é que os portugueses começaram a chegar de forma recorrente ao Brasil. E é óbvio que essa linha de imigração, ela vai crescer durante os anos seguintes e vai explodir quando se descobre as minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais. Olha, só para dar uma ideiazinha, nas duas primeiras décadas do século XVIII, Minas recebeu 1 milhão de imigrantes portugueses. Não é pouca coisa, né? E é interessante que esse século XVIII também vai ter uma imigração importante de açorianos, né? Os açorianos vêm das ilhas dos Açores para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul e para a Amazônia. Eles primeiro se concentram em núcleos e esses núcleos depois, com o tempo, vão se transformar em grandes cidades. É óbvio que nós temos também, né, como imigrantes na nossa história, a população de descendência africanos, um número importante. Hoje os historiadores estão mais ou menos de acordo, né, que eles montaram a 4 milhões de pessoas que foram escravizadas e foram, obviamente, imigrantes contra a sua própria vontade, mas trazidos para o Brasil e que graças a toda a mestiçagem, a cultura, a essa nossa forma de viver, foram integrados ao Brasil. Ainda no período colonial, Bianca, tivemos a presença de espanhóis, muitos espanhóis que vieram, sobretudo quando houve o casamento das duas coroas, Portugal e Espanha tiveram unidos entre 1580 e 1640. Judeus também, originários sobretudo da Península Ibérica, e também ingleses, franceses e holandeses. Apesar de ser proibida pela legislação a presença de estrangeiros no Brasil, a gente vai ver que tem muito cientista, muito missionário e na costa muito navegante pirata, inglês, italiano ou alemão circulando ou entrando por aqui. E quando que o Brasil abriu passagem mesmo, abriu a porteira para os europeus, Mary? A grande imigração mesmo, ou seja, o Brasil vai abrir portas no século XIX, porque é uma preocupação grande com a mão de obra, viu, Bianca? E é a partir de 1818, com a fundação de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que nós vamos assistir à chegada de 2.000 suíços e 1.000 alemães que vão se radicar, então, no Brasil. Há uma tentativa de assentar irlandeses e alemães no Nordeste, que não dá certo, porque eram culturas habituadas a ter pequena propriedade e a trabalhar livremente, e a grande propriedade canavieira, assim como a escravidão, vão sufocar essa imigração irlandesa e também alemã lá no Nordeste. Mas com o final da escravidão em 88, a imigração vai crescer enormemente. O Brasil vai receber muitos italianos, vai receber muitos alemães. É interessante porque alemães e italianos, os alemães já vinham alfabetizados, né? Eram imigrantes que vinham com a alfabetização, assim como os japoneses, né? A quarta colônia do Brasil em número de imigrantes é a colônia japonesa,
com quase 10% dos estrangeiros recenseados em meados do século XX. Esses imigrantes tanto se instalavam concentrados em núcleos, como acontecia no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde falavam a sua língua, faziam as suas próprias, exerciam, digamos, a sua religião, criaram, enfim, a semente do multiculturalismo aqui no Brasil, quanto viviam dispersos nas cidades, que foi o caso de muitos portugueses, italianos, espanhóis e alemães que vão, inclusive, dinamizar a indústria de São Paulo. Enfim, o Brasil desde sempre recebeu muitos estrangeiros. Houve um episódio tristíssimo, uma espécie de trumpismo, né? Na época do governo do presidente, da ditadura do Getúlio Vargas, que impediu a entrada de judeus que vinham fugidos do nazismo e do fascismo na Europa, alegando que os judeus não tinham miscibilidade, que eles tinham dificuldade de se misturar às culturas para onde eles se expatriavam. Esse foi o momento, então, do muro maior, né, Mary? Exatamente. Esse foi o momento de um triste muro, né? Eu lembro também que a ditadura de Getúlio perseguiu de forma muito dura, com tortura e com prisão também, muitos comunistas e muitos anarquistas italianos que estavam vivendo no Brasil e que tinham vindo para cá fugindo do fascismo, que começa, como todos sabemos, antes mesmo do nazismo. Ok, Mary, muito obrigada por contar mais essas histórias pra gente. A todos uma boa semana e muita tolerância, sobretudo com quem precisa e está fugindo, né, de lugares de violência. Boa, um ótimo dia, até semana que vem. Abraço a todos, tchau, querida. Mary Del Priore, com a gente sempre segunda-feira em Um Rio de Histórias.